Boa noite a todos. Sejam bem-vindos novamente nesse ano de 2025 ao meu podcast. Eu sou a doutora Cristiane Kifuri, endocrinologista de formação, mas também com muitos cursos na área comportamental, como Theta Healing e aromaterapia. E hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, tanto para as mulheres quanto para seus companheiros, que é a menopausa. Para as mulheres, para se conhecerem melhor, entender essa fase de vida complexa, e para os seus companheiros também, para compreender um pouquinho mais esse processo vivido pelas suas companheiras. Para isso, eu trago a doutora Laura Alonso, ginecologista e obstetra, que é especialista nessa área, para falar para vocês. Por favor, doutora Laura. Boa noite, é uma honra, né, ser convidada pela doutora Cris, minha amiga, minha paciente, para falar de um assunto tão importante, né, que é a menopausa. E então vou me apresentar, né, eu sou ginecologista e obstetra, minha subespecialização é em patologias de vulva, colo de útero, né, que a gente chama de PTGI, e acabei fazendo em São Paulo, no Instituto Cetros, e fiz também em Brasília uma outra especialização, né, uma subespecialização dentro da estética íntima e rejuvenescimento íntimo, né, no Instituto Paulo Guimarães. E atualmente o meu foco é dentro da ginecologia, então é um prazer imenso estar aqui, né, hoje falando sobre um tema que eu amo de paixão, né, e que a gente vai conseguir com certeza ajudar muitas mulheres e os seus parceiros também. Ao final do podcast, não esqueçam de deixar suas perguntas para tirar suas dúvidas, que são muito importantes, tá? Para todo mundo, até para quem vai ver depois, que às vezes a sua dúvida pode ser a dúvida de uma outra pessoa. Então, a doutora Laura, me fala um pouquinho sobre o conceito na medicina do que é a menopausa. É muito importante, né? Muitas pacientes chegam para nós na consulta e não só elas, mas às vezes muitos colegas, né, acabam às vezes definindo de uma forma que não é correta o que é a menopausa, né? Então muitas pacientes, doutora, eu estou na menopausa, como se a menopausa fosse uma fase, né, da vida. E não é. A menopausa é uma data, né? É a data da última menstruação da vida da mulher, né? Então, no período próximo aos 49, 51 anos, em média, né, a mulher brasileira ela chega nessa data última da menstruação por volta de 51 anos. E quando ela não usa nenhum tipo de hormônio, nenhuma pílula, ela está há 1 ano, 12 meses sem menstruar, o diagnóstico da menopausa está dado clinicamente. Então, nós não precisamos de nenhum tipo de exames, né? Seja laboratorial ou de imagem, para a gente falar e fechar esse diagnóstico, né? Dentro da idade esperada próxima, exceto se for algum caso que seja uma menopausa precoce, aí a gente vai acabar precisando de exames. Mas, de uma forma geral, acho que é muito importante a gente definir que a menopausa não é uma fase de vida da mulher, e sim o dia da data da última menstruação que ela teve na vida, né? E a partir daí é que começa o período do pós-menopausa, né? E antes dessa data dos 12 meses, é aquele período que fica meio bagunçado, desce a menstruação a cada 5 meses, depois a cada 7 meses, até dar esse período de 1 ano. E esse período da bagunça é o chamado climatério, né? O climatério a gente também não precisa de nenhum exame para dar o diagnóstico. Ele é marcado pelo ciclo irregular. Então, quando começa essa bagunça, é que a gente já vai falar, estamos no climatério. Em relação à sintomatologia, nós sabemos que há vários sintomas da menopausa. É, um deles é a parte cognitiva da mulher também, que é importante a gente abordar. Então, eu gostaria que você explanasse para a gente um pouco sobre os sintomas principais, mas dando bastante foco nessa parte da cognição também. Certo. Então, a parte dos sintomas, ela é muito variável de mulher para mulher, né? Tanto que tem paciente que fala assim, doutora, eu não passei pela menopausa, né? Como se a menopausa fosse os sintomas que a mulher acaba apresentando. Então, tem mulher que realmente não sente quase nada, apenas para a menstruação, né? Mas os sintomas mais comuns, assim, no dia a dia, que a gente tem com maior frequência, né?
são os sintomas vasomotores, que é aquelas ondas de calor, o fogacho, né, principalmente noturno. Isso, consequentemente, a paciente acorda e dorme mal por conta desse calor. No dia seguinte, ela não dormiu bem, ela vai estar cansada, fadigada, irritada, né? E aí começa uma série de sintomas consequente desse fogacho, das ondas do calor, né? A parte cognitiva, ela tem sim, né, alguns pontos que não é tão frequente quanto a onda de calor, mas muitas pacientes acabam tendo um déficit cognitivo, né? Ah, doutora, eu comecei a esquecer muita coisa, né? Comecei a ter dor articular, minhas articulações começaram a ficar doloridas, ressecamento vaginal, ardência, dor na relação no ato sexual. Então, assim, os sintomas são realmente inúmeros, né? Mas é muito variável de paciente para paciente. A parte cognitiva, ela não é tão frequente, porém, dentro do que a gente tem de tratamento, que a gente vai conversar ainda, né, sobre a reposição hormonal, a reposição hormonal dentro dessa parte cognitiva, ela não tem uma grande melhora nisso, né? É importante a gente falar, por quê? Porque às vezes a paciente acha que se nós fizermos uma reposição hormonal, vai sanar todos esses sintomas, né? E na verdade não, né? Então essa parte cognitiva, além, né, quando a gente pode entrar com a reposição hormonal, é muito importante a atividade física, uma boa alimentação, né? Um sono, a gente tratar para ela ter um sono regular, porque se não dormir bem, a parte cognitiva vai piorando, né? Então, é um conjunto que a gente tem que alinhar, né? Do tratamento que o médico é capaz de passar para a paciente, mas também sempre tem a parte da paciente, né? Eu brinco que a parte mais fácil é a nossa, de dar a receita, mas a parte mais difícil é a que a paciente tem que fazer em casa também, né? E muitas vezes o peso do que a paciente vai fazer em casa para o reflexo da melhora dos sintomas, às vezes é muito maior do que o que eu estou passando na receita, né? Mas dentro desse aspecto de cognição, é muito importante a gente frisar também uma boa alimentação, um bom sono, né? Atividade física primordial. Agora vamos abordar um pouquinho sobre o tratamento. Como é que começa o tratamento? Como ele é feito a longo prazo? Então, a parte do tratamento, então, são assim, não são todas as mulheres que chegam, né, naquele momento que ela chega para a gente no consultório, que nós podemos fazer uma reposição hormonal, né? E não são todas as mulheres que, às vezes, vai precisar daquilo naquele momento. Então, sempre é muito importante, a gente vai ter que pôr na balança risco-benefício. Eu vou ajudar essa mulher ou eu vou trazer mais prejuízo para ela, né? Então, existe um período que a gente chama de janela de oportunidade. A janela de oportunidade é o período no qual eu vou iniciar a reposição hormonal e eu vou trazer muita segurança e benefício para essa paciente. Então, qual é a janela de oportunidade? De quando a paciente entrou na menopausa, os próximos 10 anos é um período totalmente seguro de a gente entrar, desde que os exames estejam tudo bem, desde que ela não tenha nenhuma contraindicação, né, de alguma doença que ela trate ou de alguma alteração no exame. O período da janela de oportunidade chegou a data da última menstruação, nos próximos 10 anos eu posso iniciar com segurança isso, né? Ou a idade, às vezes, muitas vezes, a paciente não sabe quando ela entrou na menopausa. Ela usava um DIU, usava uma pílula, quando a gente retira, ela já estava na menopausa. Ela desconhece a idade que ela entrou na menopausa. Aí, até os 60 anos, nós podemos iniciar essa reposição hormonal. Passou dos 60, aí o risco de ela ter uma doença cardiovascular usando hormônio já é maior do que o benefício. Então, ou 10 anos de quando foi a menopausa, ou até os 60 anos. Depois disso, não mais, né? E como é feita essa reposição, né? Até há 6 anos, nós não tínhamos uma atualização, né, sobre o consenso. Estava tudo muito parado ainda, né, nessa parte de contraindicação, de dosagem, né? E agora, no primeiro semestre de 2024, nós tivemos uma atualização do consenso, né?
pela Sociedade Brasileira do Climatério, que junto com a Federação Brasileira de Ginecologia se juntaram e atualizaram isso. Então, o que é preconizado é a gente usar o estrógeno, né, que é o hormônio da mulher, que deixa a pele bonita, cabelo bonito, né, que está relacionado com a autoestima, a viçosidade da mulher, né, e a progesterona, né, então sempre, a maioria, sempre não, né, mas a maioria dos casos, eles vão estar sempre combinados, né, exceto em alguns casos, se a paciente não tem útero, aí a gente não vai precisar utilizar a progesterona, mas de uma forma geral, sempre a gente vai usar o estrogênio e a progesterona associado. Quanto à dose, né, eu acho que é muito importante a gente falar, porque às vezes as pacientes acham que nós precisamos pedir o exame, né, para eu saber que dose eu vou utilizar. E não, né, o preconizado nesse último consenso é a gente sempre utilizar a menor dose possível. Então, utilizou a menor dose possível e eu tive uma boa resposta, a gente vai manter essa dose menor hormonal. Se precisar aumentar, a gente vai aumentar até onde pode, né? Mas de uma forma geral, nós não precisamos de exame de sangue, nem para eu saber se a paciente precisa e nem para eu saber a dosagem que eu vou utilizar, né? Muito importante a indicação, quando que eu tenho que utilizar a reposição hormonal. Não é baseado em valores de exames de sangue. Ah, eu olhei, o estrógeno está baixo, estradiol, a progesterona, então por isso eu tenho que repor. Não, né? É pelos sintomas que a paciente apresenta, né? E pela idade dela. Hoje em dia, a expectativa de vida é 80 anos, né? A mulher começa a entrar no climatério com 40, ou seja, com 50 ela está no auge da carreira, né? A mulher que está ativa, muito diferente do que a gente tinha no passado. Ou seja, com uma expectativa de vida de 80 e um climatério que começa com 40, metade da vida da mulher ela vai estar passando por essas oscilações hormonais, né? Então a gente hoje já tem a indicação, né, de a gente tratar os sintomas atuais, trazer um benefício de um bem-estar para a paciente, né? Assim como a gente aumentar, né, essa longevidade de uma forma que a paciente esteja bem, né, até os 80, de uma forma legal para estar fazendo uma atividade física, né, uma memória, parte de cognição. A gente já sabe hoje, né, que a reposição hormonal, ela, quando bem indicada, ela tem até proteção contra câncer de colo retal, contra parte de Alzheimer, né, demência, proteção contra infarto, contra AVC, doença cardiovascular. Então, assim, a gente tem muitos ganhos, né? Então, eu sempre explico muito bem para a paciente que o ganho, osteoporose, fratura, né? Então é muito importante a gente saber que não é só para o agora, para me aliviar aquele calor que eu não estou conseguindo dormir, né? Ou que eu estou irritada, pensando também lá na frente, né? Que eu acho que é até mais benefício do que o atual, né? Então, de uma forma geral, é dessa forma que o novo consenso foi atualizado. Explica, por favor, para a gente por que que no caso de uma mulher que não tem útero, não há necessidade de usar progesterona. Muito importante. Então, o endométrio, ele é a camada que reveste o nosso útero, lá dentro onde fica o embriãozinho, onde é produzida a menstruação. Quando nós utilizamos apenas o estrogênio, essa camada, que depois dessa data da menopausa, ela tem que ser bem fininha, né? Quando eu utilizo só o estrogênio, ela começa a crescer. E se eu não utilizar a progesterona, que a progesterona é um antagônico, ela vai não, impedir que o estrogênio faça esse crescimento que não é legal e pode trazer um risco de câncer de endométrio para paciente, né? Então, paciente que tem útero, a gente precisa da progesterona associado para uma proteção contra o câncer de endométrio, né? Então, essa é a diferença. Se for uma paciente que fez uma esterectomia, retirou o útero, a gente pode usar com tranquilidade apenas o estrogênio, né? Aí a progesterona realmente não é preciso, exceto se for uma paciente com endometriose. Ela pode ter tirado o útero, né? Mas a gente precisa utilizar, mesmo ela não tendo útero, tem que utilizar obrigatoriamente a progesterona para não reativar os focos de endometriose. Então, a reposição hormonal, Cris, ela é muito
a gente tem que individualizar muito, né? Uma paciente que tinha enxaqueca antes, que não podia tomar qualquer anticoncepcional, a abordagem na reposição hormonal pode ser diferente. Se eu vou utilizar um esquema sequencial ou contínuo, se era uma paciente que tinha endometriose, é uma exceção. Se é uma paciente que teve uma trombose, é outra exceção. Então, assim, o cuidado da gente poder prescrever a reposição hormonal, além da parte de olhar exames, tudo isso, é a história clínica da paciente, a gente investigar tudo isso, vai mudar muito de uma paciente para outra, né? Aqui a gente está falando de uma maneira grosseira, o estrógeno e a progesterona, mas que cada caso acaba sendo um caso, né? Então a gente tem que estar sempre se atualizando para trazer realmente um benefício aí para a paciente e não acabar prejudicando, né? Muitas vezes de aliviar um sintoma hoje, mas de trazer um prejuízo futuro para a paciente quando o hormônio é contraindicado. Isso. Em relação a contraindicações assim mais precisas ao uso de hormônio. Tá? É, as contraindicações, antes nós tínhamos mais contraindicações, né? Nesse último consenso agora de 2024, a gente já teve algumas patologias que antes a gente não podia, como o lúpus, por exemplo. O lúpus antes era uma contraindicação absoluta, né? E hoje a gente não tem mais ele como uma contraindicação absoluta. Então, assim, de uma forma geral, a gente, se tiver uma paciente com sangramento vaginal, que eu não sei qual é a origem dele, pode ser por um câncer de endométrio. Então, sangramento vaginal, que eu não sei ainda o que é, de onde vem, eu não posso utilizar reposição hormonal, tá? Câncer, antes, no consenso antigo, era o câncer de mama e o câncer de endométrio, né? Hoje é qualquer tipo de câncer sensível que responde e tem receptor de estrogênio. Então, câncer de bexiga, câncer de esôfago, o câncer gástrico. Então, hoje nós temos alguns cânceres de pulmão também, né? Então, dentro da parte de câncer, aumentou um pouco as contraindicações, né? Mas, de uma forma geral, o câncer de mama, um sangramento vaginal que eu não sei a origem, né? Uma paciente que teve trombose, uma tromboembolismo pulmonar, entra nas contraindicações, não é uma contraindicação absoluta, aí a gente tem que ver se é uma paciente tabagista, se é uma paciente obesa, né, para a gente poder avaliar esses riscos, né. Mas uma paciente antes, por exemplo, que ela era hipertensa, já era uma bandeira vermelha ali para a gente, né. Hoje, nesse novo consenso, ficou bem pontualizado as doenças cardiovasculares. Então, por exemplo, o infarto agudo do miocárdio é uma contraindicação de a gente não utilizar. O AVC, né, o que agora, o AVE que a gente fala agora atualmente, um AVE isquêmico ou hemorrágico também entra nessa contraindicação. Angina, doença coronariana entra como contraindicação. Então, esses pacientes, a gente não vai deixar elas sofrerem, né, passar por essa fase sozinhas, mas a gente vai utilizar o que às vezes não é hormonal, mas que a gente já tem em literatura, outras medicações que vão melhorar a irritabilidade, a onda de calor, e que são reconhecidas, né, para esse tipo de tratamento, mesmo não sendo um hormônio, né? Mas a gente tem sempre como ajudar, só que sempre tem que ser da forma mais segura, né? Em relação ao histórico familiar da pessoa, como você aborda esse histórico associado a essas questões de risco da paciente? O histórico familiar, dentre esses fatores de risco que eu citei agora, a maioria não pesa tanto, né? É claro que, por exemplo, um câncer de mama, a gente vai orientar a paciente a passar com um mastologista, né? Pode ter uma relação hereditária ali, mas assim, de uma forma geral, dentre todas essas contraindicações, hoje a gente sabe que se uma paciente ela teve, por exemplo, uma trombose, e ela precisa, às vezes, de um hormônio, de uma pílula anticoncepcional, por exemplo, alguns casos a gente sabe que já pode usar a progesterona isolada. A progesterona isolada, ela não traz um risco da pessoa ter um novo evento tromboembólico, uma trombose, um TEP, né? Então, muitas vezes, é mais o histórico pessoal que pesa mais dentre a maioria das contraindicações. A parte familiar realmente não está dentro do peso maior, não. Em relação ao uso oral, injetável, gel,
muito Porque importante. cada pessoa usa de uma maneira, né? Isso. Então, qual é a escolha? Qual a maneira que você escolhe para paciente? Tá. Então, assim, o que a gente tem de mais atual e mais seguro, né, é o estrogênio em gel, né? Ele vai trazer, ele não vai passar, não vai ter a metabolização hepática, não vai passar pelo fígado, consequentemente, vai trazer um risco menor cardiovascular para paciente, né? Então, de uma maneira geral, cada médico tem a sua conduta, tem os que a gente pode usar via oral, a paciente pode usar sem grandes riscos, né? Mas eu gosto, de uma forma geral, de usar o que sempre tem menos risco, né? Então, a gente pode, existe a forma em comprimido, né, já do estrogênio e a progesterona, e existe essa forma mais segura, principalmente para alguns casos que a gente tem que ponderar o risco de usar o gel, né, do estrogênio, e a progesterona, para proteção do endométrio, existe a progesterona oral, né, o DIU, o DIU de progesterona umerina, ele tem já estudos que comprovam a utilização dele como proteção, então seria uma opção, né? Agora, a progesterona em gel não tem em literatura uma segurança para a gente estar utilizando como uma proteção do endométrio, né? Então, de uma forma, assim, geral, que eu gosto muito, um combinado é a progesterona micronizada, que é a mais segura, via oral, né? E o gel, né? Uma coisa muito importante, já chegou paciente para mim de outros colegas, né? Utilizando a dose correta, porém sem uma eficácia dos sintomas daquela dose que ela estava usando. Por quê? Porque a forma como ela estava aplicando o gel estava errada. Né? Então, acho que coisas básicas a gente tem que orientar a paciente. Não basta a gente dar a receita e saiu, a paciente vai usar do jeito que ela quer, né? Faz toda a diferença a gente orientar e a paciente usar da forma correta. Então, o gel, a gente sempre tem que orientar a paciente a revezar as regiões de aplicação, né? Não pode ser aplicado em mama e nem em mucosas. Então, geralmente, a gente reveza face interna do braço, coxa, glúteo e abdômen, né? Sempre depois do banho, com a pele limpa, com a pele seca, só que a pele vai estar úmida, então tem uma absorção melhor, né? Nunca a gente orienta a paciente a aplicar na mão para depois passar na região. Por quê? Porque vai ficar grande parte no meio dos dedos, né, da paciente. E aí geralmente elas friccionam. Não pode fazer a fricção, né? Então hoje é o dia de aplicar na face interna do braço. Então eu vou fazer a quantidade de pump que meu médico me orientou, 1 ou 2 pumps, direto na região, né? E a gente não vai friccionar, a gente vai fazer só uma passagem com o dedo para esparramar bem e tem que ter um pouquinho de paciência para secar e depois se vestir, né? Então, e esses detalhes de quando aplicar, não aplicar na mão para depois passar na região, senão perde metade do produto na mão, a forma de não friccionar, tudo isso faz muita diferença no resultado aí da aplicação. E fala um pouquinho, por favor, da questão da íntima mesmo, em relação ao laser vaginal, no que ele pode ajudar as mulheres, em quais sintomatologias, em quais casos, por exemplo, eu já ouvi falar de mulheres que têm incontinência urinária na menopausa. Sim. Tem casos que vale a pena usar o laser, tem casos que você fala, não, aí não vai resolver. Se melhora a qualidade do tecido, como é que funciona isso? Tá, vamos lá. É uma coisa atual e muito importante, né? É, uma das indicações da reposição hormonal é o tratamento da síndrome geniturinária. O que é a síndrome geniturinária? A paciente começa muitas vezes a sentir um ressecamento, uma ardência, muitas vezes sangramento na hora da relação do ato sexual, porque está muito ressecado, a mucosa fica fininha, atrófica, perde a elasticidade vaginal, né? Perde a lubrificação e com isso a uretra, onde sai o xixi que está muito próximo, vai sofrendo as consequências junto, né? Então a paciente pode começar a ter uma infecção urinária de repetição, uma incontinência urinária, que a gente chama de urge-incontinência, né? Muitas vezes a bexiga tá cheia, o banheiro tá longe e ela não consegue chegar até o banheiro, né?
E o correto é a gente iniciar o tratamento quando a paciente chegou na menopausa e não esperar ela chegar nesses sintomas para a gente poder tratar, né? De uma forma geral, de 10 a 15% das pacientes que fazem a reposição hormonal, seja via transdérmica com o gel, ou seja via oral, de 10 a 15% elas não têm uma efetividade para tratar a síndrome geniturinária. Então, geralmente, quando a paciente tem o sintoma geniturinário, ou eu sei que já examinamos e já tem uma atrofia local, o correto é a gente associar o tratamento local, né? Qual o tratamento local que nós tínhamos antes? O estriol via creme vaginal, né? E o colpotrofine, que também é um hormônio, porém a diferença é que um tem uma absorção maior no sangue, então muitos mastologistas antes, né, contraindicavam para algumas pacientes, e o outro que tem uma absorção mais local só e não vai tanto para o sangue, né? Hoje, mesmo sendo liberado, né, pela Sociedade de Mastologia para algumas pacientes que teve o câncer de mama ou que tem algum fator de risco, mesmo em bula falando, olha, não tem uma absorção para o sangue, é uma coisa local, pode usar tranquilo, né? A paciente que já teve um câncer de mama fica insegura, né? Então, a gente nunca vai passar um tratamento no qual a paciente vai ficar insegura e não vai realizar por medo, né? Então, foi surgindo nos últimos anos aí novas tecnologias, né? O laser, a radiofrequência vaginal, né? Que nada mais é do que são aplicações que nós fazemos no consultório e através de ondas de eletromagnéticas transformadas em onda de calor, a gente vai ter um estímulo daquela célula que está atrofiada, né? E aí a gente vai ter um estímulo de um crescimento de uma célula nova, rica em colágeno, rica em ácido hialurônico, e a paciente, consequentemente, tem uma melhora, né? Do ressecamento, da parte, muitas vezes, de sintomas urinários, né? De fissuras vaginais. Então, de uma forma geral, antes nós não tínhamos muitos estudos em literatura que falasse, ó, realmente é muito eficaz ou é pouco eficaz. Hoje, nesse último consenso, nós já temos, né, que a eficácia realmente é semelhante à eficácia do uso do creme, né? Então, a paciente que tem a contraindicação de usar o creme hormonal, ela tem hoje essa opção de fazer uma radiofrequência, um frax, um laser, com a mesma efetividade, né? Tem muitas pacientes que podem usar o creme, né? Porém, elas falam, ah, doutora, eu esqueço de aplicar, ou é uma coisa desconfortável, escorre, eu não gosto, né? Então, eu não quero fazer o tratamento com creme, porque não vai ser efetivo para mim a forma da minha rotina. Então, aí tem essa possibilidade hoje já reconhecida no novo consenso como eficaz, tanto quanto o que nós já tínhamos antes em forma de creme, e realmente na prática a gente, né, vê muita melhora da qualidade de vida da paciente com bons resultados. Então, se a paciente ela faz esse tratamento local, ela não precisa usar o gel, então não é necessidade? Ou algumas É precisam? caso a caso, Cris. Então, assim, se for uma paciente que ela tem alguns fatores de risco, muitas vezes ela já tem mais de 60 anos, por exemplo, uma paciente de 62 anos que chegou para mim e ela tem uma queixa de ressecamento, dor na relação, desconforto ao urinar ou uma infecção urinária de repetição. Ela já tem 62 anos. Se ela não iniciou uma reposição hormonal, já passou de 60, eu também não posso iniciar, né? Mas o tratamento local nós temos que fazer, né? Então, é muito caso a caso. Uma paciente que eu possa iniciar uma reposição hormonal que ela está dentro da janela de oportunidade, a gente pode associar, né? O gel, a progesterona oral, e sim associar um frax, um laser ou o creme hormonal, né? Então, é muito caso a caso, mas existe os casos em que nós vamos utilizar só o tratamento via da parte local vaginal, né? Seja com laser ou seja com creme. Eu gostaria de abordar um assunto que eu acho muito importante na atualidade, que existem os tratamentos, que são os consensos para proteção dos pacientes, né? Como você falou até agora, vamos proteger o paciente, qual pode, qual não pode, vamos individualizar o tratamento. E a gente sabe que existe uma parcela enorme de pacientes que fazem tratamento off-label, que é fora dos consensos, né?
prescritos por muitas pessoas, às vezes até não médicos. E eu queria que você falasse um pouco disso e dos riscos também da utilização desses tratamentos off-label. Alguns eu sei que não trazem tantos riscos, que são até liberados pela Anvisa, mas alguns trazem riscos para a vida da pessoa. Então, essa abordagem é muito importante. Então, assim, de uma forma geral, o que nós conversamos até agora é o que tem em literatura e com segurança que a gente pode utilizar, né? Muitas vezes, a paciente vem com um sintoma único, né? Por exemplo, doutora, eu tô com a libido baixa, né? E ela já passou da janela de oportunidade, ou é uma paciente que tem uma contraindicação de fazer uma reposição hormonal. Então, assim, muitos colegas, médicos ou não médicos, porque hoje a gente recebe direto no consultório, né, paciente sendo medicado por não médicos, né, por outras especialidades, né, que às vezes não tem o conhecimento, né, para poder medicar. E muitas vezes são tipo de medicações que realmente não tem uma comprovação científica, né, de eficácia. Porém, na prática, alguns relatam melhora, outros não, né? Porém, existe uma divisão de águas aí, né? Alguns são liberados pela Anvisa, olha, funcionou muito que bem, mas não vai te fazer mal, pode utilizar, e outros não, né? Então, assim, a parte de tríbulos terrestres, né, que é liberado pela Anvisa, porém, é off-label, né? Então, é muito de paciente para paciente que, às vezes, o médico acaba utilizando, né? Testosterona, né? A testosterona, eu acho que é uma coisa muito importante de nós comentarmos, porque muitas pacientes acham que a libido só tem a ver com a testosterona, né? E, na verdade, não, né? Na verdade, a libido é multifatorial, então, muitas vezes, o emocional da paciente não tá legal, vai afetar na libido, né? A parte física, se ela estiver cansada, indisposta, dormindo mal, não vai ter, né, energia para ter a relação sexual. Então, muitas vezes a paciente confunde o que é uma perda de libido, né, e o que ela está tendo de outros fatores que culminam com a perda da libido, né? Então, a parte da testosterona é muito importante a gente falar até sobre a dosagem, né? Muitas pacientes, doutora, eu quero dosar a minha testo, né? A testo, hoje, o que a gente tem em laboratório, né, os kits de laboratório, a parte de sensibilidade para análise, quando nós pedimos, é nos casos que a gente está pensando que ela está muito alta, uma patologia que eu estou pensando que a testo da paciente vai estar estourando, né? E não quando eu estou pensando que ela está baixa. Por quê? Porque a mulher e a criança, elas têm um limite muito abaixo, um limite baixo de testo. Então, os kits que nós temos para análise, eles não são tão sensíveis para essa parte. Então, muitas vezes, o que vai vir ali na dosagem não é realmente o valor que a paciente está apresentando, né? E a indicação da testosterona em literatura hoje é uma coisa muito pontual, né? Na qual a gente excluiu todas as possibilidades de perda da libido. A paciente está numa pós-menopausa. No climatério, não temos indicação em literatura de usar testo para perda de libido, né? Então, a paciente na pós-menopausa, na qual nós já excluímos, né, outras causas que pudessem afetar a libido da paciente. E aí a gente sim poderia entrar com a testo, porém, se em 6 meses não teve melhora, a orientação é suspender, né? Se teve uma melhora, a gente pode manter, porém, é um período muito curto que a gente tem de segurança, né? Junto nesse período curto, a paciente vai poder utilizar o quê? 2 anos, 3 anos no máximo, dosando enzimas hepáticas, fazendo exames de sangue com frequência, né? Por quê? Porque traz realmente alguns riscos e a gente não tem como utilizar assim com tanta segurança e igual a gente pode utilizar o estrogênio, a progesterona, né? Com um período que a gente não vai ter limite para parar de usar, exceto se aparecer algum fator de risco, né? Então, isso do off-label é uma parte bem complicada. Por quê? Porque muitas vezes a paciente já vem utilizando aquilo
E ela não aceita, né? Quando a gente fala para ela, olha, não pode, né? Tem que parar. Isso a gente vai te trazer muitos riscos, né? Então, eu vou usar até um exemplo de uma paciente que chegou com 11 implantes no glúteo, né? Os implantes que não são reconhecidos e não são autorizados pela Anvisa e Febrasgo para tratamento específico do que nós estamos falando. E a paciente chegou no mastologista com câncer de mama. E o mastologista, a primeira coisa que ele perguntou para ela, com 11 implantes, é: a senhora sabia, né, quem colocou, o médico, seja quem for, orientou a senhora sobre o risco de câncer de mama, né, que esses implantes traziam para a senhora? Sim, doutor, ele orientou, mas o câncer de mama hoje tem cura, a velhice não tem, né? Então, muitas vezes a gente está ali para defender a saúde de uma pessoa e a própria pessoa, ela não quer a defesa da saúde dela, ela está preocupada com a estética, com o corpo, né? Então, hoje é muito complicado quando você, principalmente a paciente que já vem utilizando, né, algumas coisas que são off-label, e aí a gente, muitas vezes, algumas já chegam e falam: ah, doutora, eu estou utilizando a testosterona e não adiantou nada, né? Aí a gente consegue ver na prática e mostrar na prática que realmente que aquilo, para aquele caso, realmente não era uma boa opção. Mas muitas pacientes, mesmo não tendo uma melhora significativa, ela quer continuar usando porque ela acha que se ela parar, a piora vai ser uma coisa muito drástica. Então, é bem complicado a gente lidar com essa parte, né, de tudo que é off-label, aí principalmente quando não é a gente que acaba prescrevendo para paciente. E essa questão dos hormônios que falam que são bioidênticos? Eu acho muito importante também falar sobre isso, porque de uns 10 anos para cá começou a se falar muito sobre isso, de uma maneira como se fossem hormônios bonzinhos ou sem consequência, como se fossem iguais ao seu organismo e daí não tem problema nenhum. Sim. Então eu queria que você falasse um pouco sobre esse assunto, que eu acho que é de extrema importância. Sim, muitas vezes a paciente acha que o bioidêntico é um natural, né? E tudo que é produzido, né, numa indústria, gente, ele não é natural, né? Natural é o que a gente vai ali na horta, pega, não tem agrotóxico, não passou por nenhum processo químico, né? Então, hoje, a gente sabe que as mesmas contraindicações de uma terapia de reposição hormonal tradicional, que é essa que nós estamos abordando até agora, e o hormônio bioidêntico, são as mesmas contraindicações. Não é um hormônio bonzinho, né? Que eu posso utilizar em algumas pacientes e não, né, em outras não. Então é um mito, né, que acabou sendo colocado aí para a sociedade de que seria um hormônio que não iria trazer nenhum mal para a paciente, né? Mas a gente sabe que não, né? Ele é produzido sinteticamente também, falando, né? E traz os mesmos riscos, são as mesmas contraindicações. Então, o hormônio bioidêntico e o que a gente tem de TRH tradicional da reposição hormonal está dentro da mesma linha. Alguma coisa que você falaria para os pacientes assim, olha, tenha como foco nessa fase, né, de vida que você vai viver para sempre, na verdade, que é a menopausa, porque tem muito paciente que fala para mim: nossa, doutora, eu já passei da menopausa, eu ouço muito isso, né? Então, quando começa o dia que você parou de menstruar e vai ter várias consequências disso, o que você falaria para o paciente que é o mais importante? O mais importante é se ame, né? A partir do momento que a paciente se ama, ela vai cuidar da saúde mental, ela vai cuidar da alimentação, né? Ela vai cuidar do corpo, de tudo, né? E mais importante do que o hormônio, né, é a paciente que faz tudo isso, né? É a paciente que está cuidando de uma boa alimentação, é a paciente que está fazendo atividade física, né? A gente quer chegar com 80, com 70, com 90 anos, né? Não só com os benefícios que a reposição hormonal vai nos trazer, né?
mas com uma mobilidade, podendo se locomover, não dependendo das pessoas, né? Não, para te tirar de uma cadeira, colocar numa cama. Então, atividade física, a musculação, atividade física aeróbica, uma boa alimentação, tudo isso faz parte, né, de a gente ter um bom envelhecimento, um envelhecimento saudável, né? E muitas vezes quando a gente entra, às vezes com a reposição hormonal e a paciente melhorou daquele sintoma, ela acha que não precisa do restante, né? E na verdade, eu acho que o ponto principal é isso, a gente se amar, né? E muitas vezes vai ser muito mais importante esses cuidados, né, do dia a dia e ela ter uma manutenção, né, disso, não ser uma coisa temporária, né, porque realmente sempre vai trazer mais benefício do que a parte medicamentosa, né? Muito obrigada, doutora Laura. Um prazer. Agora nós vamos começar a ver as perguntas, para Vamos lá, discutir sobre as perguntas e as dúvidas, né? vamos lá. Boa noite a todos que estão perguntando. Muito obrigada pelos elogios. Vamos lá, Carolina Stein. Quanto mais cedo a mulher menstruou, mais cedo será a menopausa? Sim, de uma forma geral, sim. Então, a mulher que teve uma menarca, que é a primeira menstruação da vida, né? Em torno de 9 anos, ela vai parar de menstruar bem mais cedo do que a paciente que menstruou a primeira vez com 14, com 15 anos. Sim. É a Silmara Braga. Começando a reposição aos 59 anos, pode-se continuar depois dos 60 anos normalmente? Pode-se sim, desde que a gente esteja com os exames, né, tudo ok, não tenha uma contraindicação de algum tratamento que a paciente esteja fazendo após os 60, nós não temos no último consenso um limite para parar a reposição hormonal, né? Esse limite é o médico quem vai dar a hora que ele achar que o fator de risco, né, os riscos são maiores do que os benefícios, aí é hora de parar. Mas de uma forma geral, começou com 59, se tiver tudo tranquilo com a parte de exames e comorbidades, pode continuar após os 60, sim. Persigue está perguntando: o que as mulheres podem fazer para proteger os ossos e evitar a osteoporose após a menopausa? Uma das indicações da reposição hormonal é para proteção da massa óssea, né? Então, além da reposição hormonal, a atividade física é essencial para proteger a parte óssea, né? E uma boa alimentação, né? Uma alimentação rica em cálcio, né? A parte alimentar bem controlada é essencial para manter a saúde óssea. Mas a reposição hormonal faz parte tanto da prevenção quanto do tratamento da massa óssea. Tá. Ana Cristina, a menopausa pode trazer riscos cardiovasculares? No consenso antigo, era mais de ela trazer riscos. Hoje nós sabemos que se ela for bem indicada a reposição hormonal, ela vai trazer proteção da parte cardiovascular. Então, se eu indicar bem, a paciente não tem risco, começou dentro da janela de oportunidade, eu vou estar protegendo a paciente de um futuro infarto, de um futuro AVC, né? Desde que bem indicada, não traz risco, ela vai trazer, ao contrário, benefício. O que ela perguntou, na verdade, se a menopausa pode trazer os riscos, não o tratamento. A menopausa Isso. na verdade, então, aí muito depende. Por quê? Porque essa menopausa, ela tem. A menopausa, o que acontece depois dela? A gente tem uma queda do estrogênio. O estrogênio tem uma proteção para agente cardiovascular. Porém, a fase de vida pós-menopausa, sim, fisiologicamente falando. Entretanto, se ela for bem cuidada, não. Então a gente vai estar equilibrado. Então, desde que ela entrou, chegou na menopausa e está fazendo uma reposição hormonal que não tem contraindicação, a menopausa não vai trazer risco nenhum. Vamos lá. As pessoas elogiando, muito obrigada. Atividade física, a Fabi Rodrigues está perguntando, auxilia nos sintomas do climatério? Muito, né? Atividade física, a gente vai ter a liberação
de hormônios quando a gente faz atividade física, né? Então, auxilia tanto nos sintomas do climatério quanto nos sintomas da pós-menopausa também, inclusive nas ondas de calor, né? E na proteção da massa óssea também. A Silvânia está perguntando uma coisa que aí eu posso até te É, ajudar a você. responder, né? A menopausa causa baixa tireoide e dores nas articulações? Não obrigatoriamente, tá? Tem muita gente que tem problemas de tireoide, que é chamado hipotireoidismo, quando a tireoide não produz adequadamente os hormônios adequados, que vem isso até de infância, da adolescência, muito tempo antes. Não é obrigatório que isso aconteça durante o climatério ou menopausa. Pode ocorrer concomitantemente por um acaso? Pode, mas não quer dizer que os dois venham Uma juntos, tá? relação, Uma né? relação obrigatória. Agora, quanto à dor articular, o período da pós-menopausa, né? Ele pode sim cursar com dores articulares, de uma maneira geral, não é frequente. E quando nós entramos com a reposição hormonal, ela não tem uma melhora tão significativa assim para dor articular, né? É muito de pessoa para pessoa, mas de uma forma geral, a reposição hormonal não vai aliviar tanto essas dores articulares. Por isso, a atividade física, gente, não tem como, ela sempre vai ajudar um pouquinho em tudo aí, né, desses sintomas. Uma dúvida que eu queria tirar, né? É porque a gente vê que tem muitas mulheres que usam altas doses de testosterona e que acabam tendo crianças que nascem virilizadas. Sim. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso que está acontecendo no mundo atual. Hoje é o que a gente estava falando sobre o off-label, né? O uso da testosterona. É, a gente vai ver, né, Cris, as consequências. Acho que a gente, nos próximos anos, a gente vai começar a ver, né, as consequências do uso da testo em dose suprafisiológica, né? Então, eu tenho uma colega gastro que ela já começou a falar, Laura, é muito câncer hepático que tá vindo, né, com o uso da testo, né, de uma forma contraindicada. E realmente agora começam a vir os bebês, né, que começam a ser afetados por esse hiperandrogenismo, né, consequente do uso da mãe aí de uma forma que não seria legal, né, de estar utilizando. Então, assim, acho que hoje ainda a gente não tem uma proporção que chame tanto a atenção da população quanto a essas consequências, né, do uso da testo em dose suprafisiológica ou contraindicado, né? Porém, eu acho que daqui a uns 10 anos a gente já vai estar um pouquinho mais consciente, muitas vezes a gente, eu digo a população, né? Vendo na prática as consequências. Em relação ao cabelo, fala um pouquinho sobre cabelo, pele, ressecamento de pele, queda de É, cabelo, é importante é também. importante. A reposição hormonal, ela não vai, infelizmente, né, melhorar, é o que eu falo, às vezes a paciente chega lá, acha que a gente vai passar uma reposição hormonal e vai melhorar tudo, né? E realmente a parte de pele, de unha, cabelo, ela vai ficar tudo mais assim, rarefeito, né? O cabelo mais fininho, queda capilar, a pele fica fininha, né? Unhas quebradiças. Mas assim, mesmo a paciente que faz a reposição hormonal, a gente não tem muita melhora especificamente dessa parte. Aí a gente já encaminha para um dermatologista para já fazer um protocolo aí de pós-menopausa mais direcionado e acabar ajudando também na autoestima, né, das mulheres, porque a autoestima, Cris, afeta muito mais essa queda da autoestima afeta muito mais a libido da paciente do que a própria taxa hormonal, né? Então, o homem não repara tanto, mas a gente se cobra muito, né? Então, eu comecei a ter um ganho de peso, né? Eu tô incomodada com barriga, com celulite. Então, assim, a pessoa acaba se sentindo mal com o próprio corpo, né? E aí é claro que na hora do ato sexual que ela vai se expor, ela não vai querer, não vai, né, ter a libido por motivo de ela estar insegura ali, né, com o corpo dela. Então, realmente, assim, para essa parte, pele, unha e cabelo, a gente orienta mais uma avaliação com o dermato mesmo. A Carolina está perguntando agora sobre como minimizar os sintomas da TPM.
Vamos lá, então a TPM ela surge pelas oscilações hormonais, né? Então a paciente que está ovulando, ela vai ter aquela oscilação hormonal e aí gera a TPM, que tem paciente que tem num grau leve, tem paciente que não tem, né? De uma forma fisiologicamente falando pra gente assim, cortar realmente o problema, né, na raiz do problema, a gente teria que cortar a ovulação da paciente, né? Então, a pílula contraceptiva, a pílula hormonal, ela não serve só para a pessoa não engravidar, né? A gente tem em literatura a indicação do uso da pílula para sintomas de TPM. A partir do momento que eu cortei bloqueei a ovulação, a paciente para de ter aquela flutuação hormonal, né? Então, pode melhorar muito enxaqueca, sangramento uterino anormal, às vezes paciente que sangra muito, TPM, tudo isso, a pílula acaba sendo um tratamento indicado mesmo, né? Então, nesse caso da pergunta da Carolina, para minimizar os sintomas da TPM, a gente pode fazer esse tratamento hormonal, medicamentoso, né? A parte de dieta é fundamental, né? Reduzir cafeína, carboidrato, né? Quando a paciente não está usando a pílula e ela está tendo o ciclo naquela fase, é muito importante cortar cafeína, carboidratos, né? E atividade física, gente, não tem como. Ajuda muito. A Lucélia está perguntando: mulher que retirou as trompas antes dos 40 tem menopausa? A menopausa, ela vai estar relacionada com a produção hormonal, ela está relacionada com os ovários, né? A menopausa, ela não tem uma relação direta com a trompa, né? Então, na paciente que ela foi, né, laqueada aí no caso, ela só não engravida, mas o restante não tem nenhuma alteração, né? Então, segue o fluxo de uma paciente que não teve nenhuma alteração cirúrgica na trompa. Ah, reduzir a cafeína, ai meu Deus. E o Agora, doce também, né? É difícil. uma outra coisa que surgiu aqui, a gente sabe que tem hidratantes vaginais para menopausa, né? Sim, Existem hidratantes vaginais com e sem o ácido hialurônico? Como é que é isso? existe. De uma forma geral, os hidratantes eles são mais indicados para as pacientes que não podem utilizar o creme hormonal, né? Porém, hoje, com a vinda das tecnologias de laser, de radiofrequência, é muito do médico, da escolha do médico, né? Entre passar um hidratante, né? Que seja com ácido hialurônico ou não, ou indicar um Frax, um laser, né? É muito do médico, mas assim, seria mais para paciente que tem a contraindicação de estar utilizando o creme hormonal mesmo, tá? Mas existe sim os dois tipos, tá? Tá. Com e sem o ácido hialurônico. E existe assim, uma diferença de resultado quando tem o ácido hialurônico ou não? Na minha prática clínica, Cris, não, Não. tá? A diferença de resultado é assim, entre você usar um hidratante e você poder usar um creme hormonal, né? Ou entre você usar um hidratante e você utilizar um Frax, um laser. Aí a diferença na prática clínica, pelo menos minha, né, nesses 13 anos, realmente faz muita diferença. Bom, acho que acabaram as perguntas, né? Tem mais alguma coisa que você queira falar que seja importante antes da gente terminar hoje? Eu acho que a gente abordou os principais pontos, né, sobre o diagnóstico, né, sobre o tratamento, sobre testosterona, a dosagem de testosterona, né, que são as dúvidas mais frequentes. Eu acho que de uma forma geral estamos, né, fomos produtivas aí para as pacientes, né? De uma forma geral seria mais isso mesmo. Então, tá bom. Então, a gente agradece muito a doutora Laura por ter comparecido aqui, tirar nossas dúvidas todas. A gente agradece todas as pessoas que estão nos assistindo, porque a gente quer levar informação boa para as pessoas, informação adequada, para que vocês não fiquem perdidos em relação a reposições hormonais, de qualquer espécie, né? Tanto Sim. na menopausa, quanto de tireoide, quanto em relação a diabetes, em relação a várias doenças hormonais. Então, boa noite a todos e até o próximo podcast.